noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos no nosso 6º encontro sobre o estudo de constelações familiares. Vamos falando sobre a memória inconsciente. A memória inconsciente é um ponto muito importante da constelação. Com certeza, é o ponto que vai trazer um fundamento mesmo para as constelações familiares, porque é nesse terreno que ela vai se desenvolver, tá? Nessa memória inconsciente. Então, eu vou falar um pouquinho aí sobre essa memória, tá? As memórias se repetem em forma de padrões comportamentais e de pensamentos, que passam de geração a geração dentro de um sistema familiar. Então, nós podemos observar que a memória é o ponto principal mesmo. É graças a ela que o nosso sistema se perpetua. Ele tem uma continuidade de geração em geração. Então, tudo faz muito sentido, né? Todas as leis da constelação, tudo que envolve a constelação, está ligado, está amarrado um com o outro. Não tem como nós termos esse processo de constelação sem que todos esses elementos estejam elencados e unidos, né? E a memória é como se fosse o terreno mesmo, sabe? O terreno onde tudo isso acontece é o que possibilita que isso ocorra, esses eventos ocorram, né? E que vão seguindo com as gerações. Porque senão, se não fosse isso, tudo morreria lá naquele ponto onde se iniciou. E não haveria esse sistema. Né? Se não houvesse a memória, não haveria o sistema. Se não houvesse a memória, por exemplo, da humanidade, que é o inconsciente coletivo, não haveria esse sistema planetário. Não haveria. Da mesma forma, acontece dentro de uma constelação familiar, dentro desse campo sistêmico das nossas famílias, tá? E como cada família é um sistema menor, né? São vários pequenos sistemas ali no nosso planeta, porque imaginem, nós temos famílias no planeta inteiro, e cada uma dessas famílias que está no planeta inteiro é um sistema, dentro de outros sistemas. Então, nós temos que ter essa visão ampla, né, sobre essa questão dos sistemas em si. Não dá para a gente falar de sistema só pensando dessa forma muito reduzida, como se fosse a nossa família o único sistema que existe. Então, por isso que a gente fala em visão holística, né? Porque o holístico vem desses ólons, né? É como se fosse energias, campos energéticos menores dentro de campos energéticos maiores e por aí vai até os grandes sistemas. Tá? Então, as coisas funcionam todas dessa mesma forma. Como eu já havia comentado aí nas aulas passadas, relembrando um pouco, né, essa questão do sistema, tá? E de como essa memória é importante dentro desses sistemas. Então, quando a gente fala em sistema familiar, de que forma que tudo que ocorreu em dado momento nas nossas famílias, em determinada época, século, ano, enfim, como que aquilo passa de geração em geração, como que aquilo se perpetua através dessa memória que é inconsciente. A memória inconsciente é essa energia que paira, que existe realmente, tá? Que traz informações e que não se perde, sempre fazendo esse paralelo, né, com o inconsciente coletivo. Como que nós temos o inconsciente coletivo? Bom, através dessas memórias que a humanidade tem e que não morreram. Então, ela paira, aí ela está viva. Né?
São energias que trazem informações que não se perdem nunca, nunca. Então, dentro do nosso sistema familiar, é dessa forma que os conteúdos que aconteceram lá atrás, nos nossos antepassados, as pessoas que a gente nem conheceu, mas que viveram situações, que sofreram, que foram felizes, né, que participaram de dramas nas suas vidas ou não, enfim, tudo aquilo que permeou a vida dessas pessoas, que foram os nossos antepassados, das nossas famílias, não se perde, não tem como se perder, porque é essa energia que fica viva, que se cria esses campos energéticos com informações, tá? E essas informações, elas vão sendo passadas de geração a geração dentro do sistema. Por que nosso sistema familiar? Porque dentro desse sistema. Porque esse sistema ele está totalmente interligado, como se fosse aquela teia, né, de informações todas ligadas. E como em energia não existe tempo nem espaço da energia, né? Então não importa quando aconteceu. A mesma coisa o nosso inconsciente, tá? Eu gosto muito de fazer esses estudos, unindo todas essas ideias, trazendo isso, tudo isso que nós somos, até enquanto seres humanos, que é algo que está dentro de nós, particular e único de cada um de nós, mas também como sendo uma pequena parte de um grande todo, porque tudo funciona assim. Então, se nós também temos o nosso inconsciente carregado de informações, da mesma forma acontece com o nosso sistema, da mesma forma acontece com o planeta, com tudo que existe. Tá? Então, essa forma de pensar é a forma sistêmica. E dentro dessa filosofia, né, pensamentos, nós vamos ter, então, padrões se repetindo dentro do sistema familiar. O que são esses padrões? É tudo aquilo que aconteceu um dia, que não foi bem resolvido, e que nós vamos conhecer dentro da constelação como os emaranhados. Então, nós vamos ouvir muito falar isso, dessa forma, dentro das constelações familiares. O que são os emaranhados? São aquelas situações que não foram resolvidas, que deixaram marcas, que causaram dores, ou aquelas situações que deram muito certo, que foram muito bem, que estão se fortalecendo geração a geração, que é o caso daqueles sistemas familiares de grande sucesso. Então, dentro desses sistemas familiares de grande sucesso, não existem problemas? Existem. Mas, talvez, dentro desses sistemas de grande sucesso, que são famílias muito fortes, que estão em sucesso já há gerações, né? Estão em uma energia bem positiva mesmo, de grande construção, de grande realização, prosperidade, tá? Dentro dessas famílias e suas histórias, as questões mais difíceis, mais dolorosas, não foram superiores àquelas questões prósperas, positivas, que impulsionam adiante, que impulsionam a evolução. Elas só não foram além, acima dessas questões positivas. Agora, existem famílias que as coisas difíceis, dolorosas, elas são tão fortes, elas são tão constantes, e elas vão se crescendo tanto, que as boas, as coisas boas vão ficando ali, meio que escondidas, abafadas, né? São essas famílias que a gente pode até observar famílias que vão sumindo. Você vai ver, a família já é tão pequena,
quase sumindo. E existem muitas famílias que já sumiram. Se formos pesquisar, fazer uma pesquisa bem rigorosa, nós vamos encontrar famílias que não existem mais. Sobrenomes, né? Que não existem mais. Acabou. O que acabou? Disso. Porque elas vão perdendo a sua força. Então, enquanto outras vão para frente e ficam cada vez mais fortes, cada vez mais presentes, sua energia é forte, outras é bem o contrário. Tá? E isso se deve justamente a essa memória inconsciente. Né? E por meio dessas repetições comportamentais, vão carregando, vão disseminando as suas crenças limitantes, inclusive os seus sintomas físicos. Então, não é só as questões psíquicas que nós vamos tendo passado para frente. Não é só as questões psíquicas, mas as questões físicas também. Então, famílias que ficam carregando sintomas físicos, se a gente observar com bastante atenção, até na nossa família nós podemos ver essas questões. Então, segundo o Jung, não só as questões físicas que são hereditárias, que é o que a gente recebe, mas também as questões psíquicas, energéticas de uma família. Tudo isso é informação. Essa memória inconsciente que garante a existência, é a que garante, né, a existência e o segmento do nosso sistema. Tá? Depois de tudo que eu falei aí, fica fácil de entender isso, né? Que essa memória é que vai garantindo a sequência das nossas famílias, né? Desse sistema que a gente tem. E partindo desse princípio, vemos famílias muito ricas há gerações, assim como vemos famílias que não possuem prosperidade, tá? Existem também as doenças comuns que vão se repetindo dentro do sistema, como eu já havia falado, tá bom? E essa repetição de padrões, né, físicos ou psíquicos, que é inconsciente, é o que honra os nossos antepassados. É como se o nosso sistema estivesse honrando aqueles antepassados, não deixando eles morrer, não deixando eles serem esquecidos, né? Porque todos têm direito de pertencerem, todos têm direito de estarem dentro do sistema. E quando algo acontece que fica, é como se ficasse ameaçado o pertencimento daqueles elementos do sistema, não tem como nós tirarmos. Não tem, ninguém tem como tirar, porque a própria energia carrega. Então, por mais que a gente queira jogar para o lado o nosso sistema familiar, por mais que a gente queira chutar ele, sair fora, não tem como. Por mais que a gente queira desistir do nosso sistema, não tem como sair dele. Nem que a gente viaje, nunca mais veja as pessoas que são do nosso sistema. Isso pode, inclusive, dependendo de como a gente faz isso, pode causar um emaranhado muito grande nesse sistema, tá? E fazer com que a gente fique mais ainda ligado a ele. Então, é aquela questão da resistência, né? Que a gente vê em energia mesmo, quando a gente estuda sobre energia, né? Quando a gente tem uma resistência muito grande a algo e a gente luta contra aquilo, mais a gente está ligado àquilo. A energia é desse jeito. Quanto mais a gente tem raiva de uma pessoa, por exemplo, mais ligado a gente está a ela. Quanto mais a gente ama uma pessoa, mais ligado a gente está a ela também. Não é? Os sentimentos e as emoções, mesmo que elas sejam de polaridades diferentes, elas vão trazer a mesma consequência, que é a gente estar ligado àquilo. Então, não adianta nós querermos prejudicar alguém e achar que aquilo vai ficar por isso mesmo. Não vai.
partir do momento que nós entramos em contato com pessoas, e que pessoas que nem são, muitas vezes, da nossa linhagem de família, pessoas que entraram na nossa vida, como eu já expliquei também, a questão de quem faz parte do nosso sistema. Quem faz? São só pessoas do nosso sangue? Não. São todas aquelas pessoas que exerceram alguma função na nossa vida, que estiveram conosco de alguma forma, transformando a nossa vida, seja lá de que forma for. Qualquer pessoa, tá, que tem essa influência vai fazer parte do nosso sistema. Porque o que é o sistema? O sistema é essa linha que liga todos que têm relacionamentos, que a vida se relaciona. Esse é o nosso sistema. Então, nós temos o familiar e aquelas pessoas que acabam entrando. Por isso que nós falamos também a respeito de cônjuges, né? Então, as pessoas se casam, uma dessas pessoas é de outro sistema, mas ela acaba fazendo parte do nosso, e vice-versa. Por quê? Porque nós nos unimos num mesmo objetivo. Aí, dois sistemas que vão acabar se intercalando ali, né? Se unindo de uma forma. Né? Só que é lógico que o sistema dessa pessoa que é o nosso cônjuge, né? Ele não vai ser completamente ligado a nós aqui. Não. É aquela pessoa que veio do outro e vice-versa. Tá? Então, basta que tenha uma ligação com a gente e que interfira na nossa vida de alguma forma, já está aqui. Por isso que a gente fala também, agressores, por exemplo, pessoas de fora que vieram nos agredir. Mexeu com o sistema, o nosso familiar, mexeu. Houve uma ação que interferiu em todo o nosso sistema. Pronto, essa pessoa já está fazendo parte desse sistema. Né? Agora, fez o contrário, fez algo muito bom, algo que interferiu, mas de forma positiva, também faz parte do nosso sistema. Tá? Então, a ideia do sistema familiar é essa. É aquela grande família, né, de sangue que vem de geração em geração, os nossos antepassados, até chegar na nossa família atual, e os agregados, vamos dizer assim, aquelas pessoas que interferem, que de uma certa forma atuam e acabam transformando de alguma forma esse nosso sistema familiar. Tá? Então, é basicamente isso. Tá? E é dessa forma, com essa memória inconsciente, com esse honrar os nossos antepassados, que nós, todos nós, garantimos o nosso direito de pertencer. Tá? Nós temos o nosso direito de pertencer garantido. Alguém quer falar? Mandou Eu quero, Pri. Oi, pode falar. Por exemplo, eu faço parte, por exemplo, eu tenho meu marido, faz parte da minha constelação. Eu faço parte também da constelação dele. Sim. Então, é uma mistura de todas as pessoas. Sim, só que assim, por exemplo, se você entrou em contato com várias pessoas da família do seu marido, então você está lá interferindo, ou interferindo assim, se mesclando energeticamente com a família dele, com aqueles que você conheceu. Entende? Sim. Porque se eu tenho contato... Exatamente. É aquele campo de atuação onde você tem o contato. Então, você já faz parte daquele sistema. Entende? Certo. E vice-versa. Porque é diferente nós, o nosso sistema da nossa família. Nós fazemos parte de todos os nossos antepassados. Todos. Até aqueles que a gente não conheceu. Agora, se eu me caso com uma pessoa, eu não vou fazer parte de todo o sistema dela. Lá dos antepassados dela. É como se
a atuação dessa pessoa e aquelas da família dela que entrarem em contato comigo, essas sim vão estar no meu sistema, entendeu? Entendi. Não aquelas que, assim, não fazem parte, sabe? Não, nunca eu vi, não sei quem são, parentes que eu nunca vi do meu marido. Mas na minha constelação eu posso pôr, por exemplo, uma sogra, uma cunhada. Claro, sim, porque você tem contato com essas pessoas. Elas atuam na sua vida de alguma forma, ou positiva ou negativa. Quantas sogras, quantos sogros não atuam de forma negativa na vida e causam um problemão? Certo. Pronto, ele já faz parte. Ele faz parte por quê? Porque ele está atuando de alguma forma, tá? Esses familiares, ou eles vão estar atuando de uma forma negativa, ou neutra ou positiva, tanto faz. Se for neutra, tá lá, não vai causar nada. Tá? E na hora de fazer constelação, não fica muito grande de pessoas? Então, não, porque você não vai colocar todo mundo. Ah, tá. Você vai colocar todo mundo, tá? Quando você vai fazer uma constelação, você... É específica, né? Eu, pelo menos, eu coloco o mínimo possível. Certo. Porque senão fica muito confuso. É. Existem muitas questões, sabe? Para serem trabalhadas dentro de uma constelação familiar. Se você for ver, você fica horas e horas e horas, você não vai acabar tão cedo. É muita coisa. Imagina o tanto de questões que tem dentro das famílias. Né? Então, a Cris levantou a mão. Obrigado, Pri. Exatamente. Tá bom? Bom, oi. Você estava falando a questão energética, né? Como é que fica uma questão quando a pessoa é transplantada e vem com um órgão, com DNA, com toda essa energia de outra pessoa? Então, é uma boa pergunta, tá? Essa é uma boa pergunta, porque você tem um órgão de uma pessoa, tá? É um órgão de uma pessoa, né? Que tinha uma energia. De uma certa forma, você tem essa pessoa, uma parte da energia dela, que entrou em contato com você, com a sua constelação aí familiar, com o seu sistema, né? Familiar, mas de uma forma positiva. E que traz memórias. O que eu penso... Você não tem um emaranhado com essa pessoa, entende? É como se essa pessoa fosse um benfeitor. Ele veio e te fez bem. E ele tem a energia dele. Mas ele não tem a energia dele, como é que eu posso dizer? Essas atuações que a gente faz psiquicamente mesmo, que a gente usa a nossa força de vontade, que a gente usa o nosso pensamento, sabe? Esse tipo de atuação. Ali veio um órgão. Essa pessoa, a gente não sabe. Bom, ela quis doar, né? A pessoa pode querer doar. Mas e aquelas que nem sabem? Nem queriam doar, mas a família doou. Entende? Então, ela tem uma energia, porque o órgão é da pessoa e tem uma energia. Ele não tem. Tá? Mas é diferente a atuação, por exemplo, de uma pessoa que vem com a sua força de vontade, tem uma ação, porque ela quis fazer isso ou aquilo. É diferente. Ali não tem uma pessoa que está atuando. Agora, se ela sabe que ela doou, ela sabe que ela está doando em vida, ela está viva, por exemplo, e doou um rim, por exemplo, ela sabe o que ela fez. Ela faz parte do seu sistema familiar. Entendi. E procede falar que... Porque o órgão ele vai ter memórias, assim como a gente também tem memórias. Tu tem. Sim. Quando você falou em memórias, aí eu pensei nisso. Eu falei, como que um órgão que vem com o DNA, com o histórico, né? Com suas memórias, ele é completo, como é que ele pode influenciar ou não na vida do receptor? Então, ele vai influenciar só na medida do que ele influenciou na sua vida. Por exemplo,
eu posso ter conhecido um bandido. Tá. E ele prejudicou um monte de gente, mas na minha vida e na minha família, ele só ajudou. Ele não causou um emaranhado na minha família. Tá. Entende? Então, a gente tem que ver isso como o que essa consciência quis fazer ali. Ela atuou de que forma? É como jogar uma pedra no meio do rio. Você joga a pedra no meio do rio, forma aquelas ondas. Não é algo que você jogou a pedra e não aconteceu nada. Entende? Toda pessoa que entra na nossa vida, ela pode ser uma pena que você jogou na água, quase você vai ter as ondas, mas quase você não vê, e aquele pedregulho que você jogou que fez uma onda gigantesca. Então, é cada atuação que vai causar um impacto nesse sistema. Então, aí o impacto que causa, se for positivo, ele vai fazer esse sistema ir adiante, ir à frente, e esse ser, essa consciência faz parte desse sistema. Por quê? Porque ela está atuando aí. Ela deixou uma marca nesse sistema, tá? Agora, veio uma pessoa neutra. Ela ficou tranquila ali, não fez nem bem nem mal, ficou neutro. Queira ou não, ela entrou em contato com o nosso sistema, mas ela não foi neutra. Então, as pessoas que não fazem parte da nossa família mesmo, dos nossos antepassados, elas vão atuar dentro do nosso sistema dependendo daquelas ações que elas vão colocar ali. Porque senão, como que elas vão poder mexer energeticamente com esse sistema? Se elas nem são não fazem nem parte daqueles antepassados e nem daquela família mesmo, né? Por exemplo, uma pessoa que é adotada, é lógico que ela faz parte do sistema, não é de sangue, não é? Não é. Mas ela chega lá na família e ela convive com a família, pronto, ela já está convivendo, ela já está interagindo, ela já está vivendo, ela já é acolhida como filho, e quem adota uma criança, pense, a intenção é de ter como filho, não é? Então, essa intenção já é uma energia, já é uma motivação que faz com que essa pessoa adotada não seja só uma pessoa qualquer, de outro sistema. Não, ela faz parte desse sistema, mas esse adotado também faz parte do sistema dele lá, porque ele também tem uma linhagem. Ele tem uma linhagem familiar que ele desconhece, mas que ele faz parte, porque ele tem o sistema dele. Então, muitas vezes, a questão de adoção, também, às vezes a pessoa traz umas certas questões que ela nem sabe por quê. Às vezes, tem a ver com o sistema antigo mesmo, o sistema dela real, né? Aquele sistema de biológico. Vida mesmo. Né? Biológico, isso. Estava me faltando a palavra. É exatamente isso, tá? Tem o sistema biológico, né? Só que ela não atuou lá. Então, o que ela fica? Ela fica reverberando aquelas energias porque ela está ligada também num outro sistema. Né? Ela passa a ter dois sistemas. É complexo essa ideia, tá? Mas a forma da gente entender bem isso é indo pelo lado energético mesmo, né? E de como a gente atua. E fazendo essas ligações, sabe? Sobre esses outros sistemas que existem. O fato é, quando eu tenho um emaranhado, quando algo não vai bem, quando tem um impacto que é negativo, que causa problemas, que causa dor, sofrimento, atraso. Então, é um impacto que causa esse chamado emaranhamento, tá? E que gruda as pessoas ali, elas não conseguem sair. É como os chakras bloqueados, a mesma coisa. Quando não vai bem alguma coisa no nosso ser, até no físico, quando não vai bem, pronto, o chakra bloqueia. Se eu tenho problema emocional, o chakra bloqueia.
Então, olha, nós temos uns sistemas de chakras que bloqueiam. Por conta do quê? De questões físicas e psíquicas. Não é? Então, exatamente isso acontece dentro do sistema. Nós temos que pensar que os sistemas familiares, eles são como grandes corpos, cheios de órgãos dentro. E os órgãos somos nós. Quando os órgãos não vão bem, o sistema todo começa a ser prejudicado. Essa é a visão. É a forma como a gente consegue entender um pouco isso. Tá? Não tem como eu pegar e jogar um órgão meu fora. Vai fazer falta. Todo o meu sistema vai ser afetado. Por isso que todos os órgãos, eles pertencem. Eles precisam pertencer. Fazendo analogias aqui. Não é? Dentro do sistema familiar, não tem como lá nos antepassados alguém ser excluído da família, foi expulso da família. Ele pode ter sido expulso em corpo físico, se foi expulso. Só que energeticamente, não. Porque ninguém vai expulsar ninguém. Porque o sistema garante que todos pertencem. Isso é uma lei sistêmica, tá? Não pertencer significa não existir. Por isso que todos nós, queiramos ou não importa se o sistema é bom, é um sistema incrível, maravilhoso, que vai para frente, ou se é um sistema terrível. É um sistema terrível, mas é o que a gente tem. Não é? É o que tem para hoje. É o sistema que tem para hoje. Né? Se ele não é tão bom, nós vamos ficar ali do mesmo jeito. Porque é ali, é a esse sistema que a gente pertence. Né? Então, o pertencer por si só já faz parte do ser humano. Somos seres grupais, sempre fazemos o que for preciso para pertencer. Não é assim? Desde que a gente está lá na escola, como crianças, a gente não quer pertencer? Os jovens não formam os seus grupos, eles precisam pertencer. E se eles não pertencem a algum grupo, se eles não pertencem, eles se sentem sós, eles começam a ficar desequilibrados, com vários problemas, com depressão, porque precisa pertencer. Então, nós, seres humanos, somos seres que precisamos pertencer, tá? E isso é uma energia mesmo que nos envolve o tempo todo, tá? É essa questão sistêmica mesmo. Então, quanto mais nós rejeitamos o nosso sistema, mais ele está ali para a gente. Não tem jeito. E quanto mais somos rejeitados dentro dele, mais ele nos abraça e leva para frente. Ah, vocês não querem? Tá bom, vai ficar aí. É igual a gente. Se a gente tem problema, coisas internas que a gente não trabalha, o que vai acontecer? Ela vai ficar atuando. A gente acha que vai colocar debaixo do tapete e acabou, ninguém liga mais para nada, e agora vai dar tudo certo? Não. As nossas questões internas vão atuar conforme a gente vai vivendo a nossa vida. E a gente nem percebe, é inconsciente. Aí a gente começa a brigar com pessoas e depois pensa, nossa, mas por que eu fiz aquilo? Não sei por que eu fiz aquilo. Nossa, mas por que eu disse aquilo? Não sei por que eu estou me sentindo assim. Por que eu não consigo ir para frente? Por quê? Porque eu tenho questões internas que eu acho que, né, eu colocando ali os panos quentes, está tudo certo. No sistema é a mesma coisa. Não adianta a gente colocar para fora aquele terrível da nossa família, que ele agora saiu e estamos livres dele. Não. Por isso que quando a gente pensa nas desgraças que acontecem no planeta, se a gente olhar para a visão sistêmica, a gente vai entender que nós fazemos parte do sistema dos seres humanos, do sistema planetário.
tudo que envolve esse sistema planetário, todos nós somos responsáveis. Tudo. Inclusive as consciências que vivem dentro dele. Por isso que nós fazemos parte dele. Então, nós não vamos ter como ficar em cima do muro. A vida vai trazer a conta para nós, para todos nós resolvermos. E não de forma individual. Não. Em conjunto, todos nós, seres humanos. Né? Então, tudo que nós fazemos, tudo que eu faço, eu atinjo a todos os seres e vice-versa. Por isso que não dá para a gente se abster de nada. E essa é a lei da evolução, não é? Como seria se não fosse assim? Cada um com seus problemas, né? Ema, aquela historinha, né? Cada um com seus problemas. Não. É igualzinho dentro do sistema. O sistema traz a conta. Tó, o que vocês fazem com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu também não. Não é culpa dele. Não é culpa dele. Tudo é culpa dele, mas só que nós fazemos parte, nós vamos resolver. É desse jeito. Então, eu acho, nos meus estudos, que essa visão, que inclusive traz a constelação de uma forma muito brilhante, ela vem nos ensinar muito sobre a evolução, sobre o que é evolução de verdade, sobre o que é mudar a nossa mente, mudar a forma como a gente vê as coisas. Ver de uma forma mais humanizada mesmo as coisas. A gente precisa começar a ver realmente sem o julgamento. Né? Porque enquanto a gente está julgando, nós estamos nos colocando numa posição privilegiada, que nós não temos. É uma ilusão isso. É uma ilusão. Nós não podemos culpar ninguém porque o nosso sistema não cresce. O nosso sistema, às vezes, não cresce porque as pessoas estão muito voltadas para si mesmas e elas não querem abaixar, né, a sua bola. Não querem. Elas querem ir com a sua razão a todo custo adiante, como se elas fossem únicas e elas fossem adiante e nada fosse acontecer. E tá tudo bem. E não é assim, né? Porque o planeta, ele cresce junto, todos juntos. Todos crescem juntos. Cada um num nível, mas todos estão crescendo juntos, todos. Quem está lá na frente tem uma energia maior para ir puxando quem está mais ali, não está tão adiantado, né? E é assim que vai funcionando. O nosso sistema familiar é a mesma coisa, né? Então, deixa eu passar para frente aqui. A constelação familiar é uma ferramenta que nos ajuda a mudar esses padrões negativos. Então, nós temos os padrões negativos, né? E essa ferramenta, ela nos ajuda a ver aquilo que a gente não via. E nós vamos ver de que jeito? Porque alguém vai mostrar, o constelador vai mostrar? Não. É na hora da vivência que nós vamos entrar em contato com as nossas emoções, com a energia do nosso sistema, e nós vamos ver coisas que a gente não via antes. O que precisa vir à luz, virá nesse campo fenomenológico. A constelação, ela lida com a fenomenologia, tá? Com o que acontece no campo, ali, naquele momento em que está sendo feita a constelação. Então, é a fenomenologia. Bom, através dessa fenomenologia,
que são os movimentos que acontecem dentro da constelação, daquele processo. Nós vamos observando os padrões negativos, a gente começa a vê-los e eles ficam em equilíbrio porque eles finalmente foram vistos. De uma forma ou de outra, foi visto. Então, por exemplo, um aborto que foi mantido em segredo, que ninguém nunca olhou, de repente vem nesse campo e ele é visto. Tudo se apazigua, pronto, voltou-se a colocar aquele ser, aquele elemento do sistema no seu lugar de merecimento, aonde ele merece estar. Né? Então, não se trata de julgar, aqui a gente está falando em não julgar, e sim em ver o que precisa ser visto, só isso. Nós não estamos falando em amar, nós não vamos amar aquela pessoa que entrou no nosso sistema só para causar dor. Nós não estamos falando em amar, em pegar no colo, aí agora vamos conviver. Nós não estamos falando disso. Aqui nós estamos falando de reconhecer. É isso. Aceitar. Porque tem coisas que não tem como mudar. Aconteceram e não vai mudar. Quem fica com o maior problema é quem fez o mal. Quem fez o mal, a conta chega. Por quê? Porque essa pessoa, esse ser, precisa ter o aprendizado dela. Ela vai ter o aprendizado dela. Não importa a gente saber como vai ser esse aprendizado. Vai ser o aprendizado que ela precisa ter. Às vezes, essa pessoa vai fazer um bem para a humanidade de alguma forma. Ela não precisa necessariamente sofrer na rampa ali. Não precisa. Porque isso seria aquele famoso olho por olho. E se a gente for estudar aí até nos ensinamentos cristãos mesmo, a gente vai ver que Jesus nunca trouxe o olho por olho. Ele nunca trouxe. O que ele falava? Se reconcilie com seus inimigos enquanto é tempo. Por que será? Por que será? Será que ele estava falando de algo muito amplo? Porque ele também falava outra coisa que eu me lembrei agora. É necessário que ocorram os escândalos, mas ai daquele que fizeram os escândalos, foi o responsável pelos escândalos. Ai daquele. Então, a questão é, quanto tempo nós queremos sofrer? Quanto? Se a gente começar a pensar muito mais profundamente ainda, a gente vai pensar na questão lá do perdão. Não é? Como a gente pode falar eu perdoo se a gente não perdoa? E a gente não perdoa mesmo, porque a gente não entende o perdão. O perdão precisa ser compreendido. Ele precisa ser compreendido. Porque senão nós ficamos emaranhados com essas criaturas que nos prejudicaram, que nos causaram mal. E o sistema familiar mostra isso. Esses são os emaranhamentos. Que são emaranhamentos energéticos que atravessam as gerações. Não importa. Eles vão atravessar milênios, se for preciso, até serem vistos. A humanidade, com certeza, tem emaranhamentos de milênios, que enquanto a humanidade não ver, ela vai crescendo lentamente. Porque os padrões vão se repetindo. E se a gente for ver na história da humanidade, nós vamos ver coisas, padrões acontecendo e que só ficaram mais moderninhos. Só se modernizou um pouco.
mas a gente vai ver os padrões se repetindo. E se isso acontece com a humanidade, por que não vai acontecer com o nosso sistema familiar? É óbvio que vai, né? A gente precisa pensar, raciocinar, né? É tudo uma questão energética, né? Então, através dessa constelação que a gente faz, dessa ferramenta, nós podemos perceber, então, esses emaranhados do nosso sistema, agora voltando para o micro, deixando vocês doidos, né? Então, a gente volta aqui para o nosso sistema e, através da constelação, a gente pode acolher todas as situações e membros, compreendê-los e libertá-los. É isso que faz a constelação. A gente libera, a gente liberta, a gente... E isso é maravilhoso, né, gente? É isso que a gente faz quando nós temos essa coragem de nos colocar ali para resolver essas questões que nem, muitas vezes a gente fala nem são nossas. Mas quando a gente vai fazer, a gente entende que é nosso. É nosso, é do nosso irmão, é da nossa mãe, é do nosso pai, é do nosso tataravô, do nosso sei lá quem, lá do passado. É de todos nós. Não tem mais, é dele, é dela, é daquele, não. É de todos nós. Porque se aquilo não ficar resolvido, eu também estou sendo envolvida. Porque eu faço parte. E será que isso não é uma grande engenharia mesmo, né? Universal para fazer com que os seres humanos realmente sejam humanos e sigam juntos para uma evolução? Porque imagine se fosse tudo individualizado e problema de cada um. Como seria? Conhecendo o ser humano, reflitam aí e pensem como seria se fosse tudo individualizado, tá? Cada um por si, Deus por todos. Como seria essa evolução? E por que o mundo não vai? O mundo vai a duras penas e tem tanto sofrimento no mundo. Quando as coisas funcionam? Quando as pessoas se unem. Quando elas param de pensar que aquele não é o problema dela. Quando elas param de ser assim, elas se unem juntas e elas vão adiante, né? É muito, assim, é muita reflexão para a gente realmente administrar na nossa cabecinha, né? Então, tudo isso acontece de forma inconsciente, pois é uma maneira de honrar os antepassados e pertencer ao sistema. É melhor pertencer a um sistema, mesmo sendo ele complicado, do que não pertencer a nada, tá? E tudo o que não é visto acaba sendo excluído. Essa também é uma frase muito interessante. Tá? Quando eu deixo de ver algo que acontece dentro desse meu sistema familiar, é o mesmo que eu estivesse excluindo. E quando eu excluo algo, pronto, entra naquele mecanismo, né, de ficar ali no stand-by, atuando, gastando energia, né? Igualzinho a televisão que a gente deixa lá no stand-by. A gente clica lá na stand-by e fica lá. A gente acha que não está gastando nada? Tá gastando uma energia. Tá lá. Não é? E a ovelha negra é um membro do sistema que vem para quebrar esses padrões. Esses padrões que ficam aí rodando quando a gente insiste em não ver e excluir certas coisas, né? Certas situações, certas pessoas. Tá? Então, essa ovelha negra vem, quebra esses padrões e liberta os membros emaranhados ali, naquela situação. Então, se eu estou emaranhada num problema, numa questão da minha família, eu não estou emaranhada sozinha, é eu e mais algumas pessoas ali. Quando eu vou lá e faço a minha constelação, e eu vejo, e eu sinto aquele alívio, porque a maioria das pessoas que eu faço constelação é incrível. Gente, eu não falo nada, elas falam. Estou muito mais aliviada.
Nossa, que alívio. Todos falam isso. Eu nem entendo, eu fico assim, nossa, mas que coisa incrível, né? Todos falam a mesma coisa. E muitos são leigos. Não sabem. Então, para vocês verem como é um peso que sai, sabe? É um peso que sai da gente. Quando a gente consegue ter esse movimento da nossa alma, como chamava lá o Bert Hellinger, né? Ele dizia que são os movimentos da alma, tá? Então, os relacionamentos podem deixar de ter ou gerar emaranhamentos conforme assumimos atitudes mais conscientes e com menos ilusões. Então, olha só. Conforme a gente para de ter ilusões sobre as coisas e a gente passa a ver as coisas como elas são, a gente está numa atitude mais consciente, mais proativa, sabe? E nós estamos aceitando as coisas como elas são. Por mais que a gente ache que não foi bom, que foi triste, tudo bem, tudo isso vai passar por nós. Nós vamos sentir e nós vamos ter os nossos juízos de valores. Ninguém disse que agora ninguém vai mais pensar sobre nada e que agora todo mundo aceita passivamente. Não é isso. Tá? Ninguém aceita passivamente, não é isso. Aceita o que não tem como ser mudado. E vamos fazer agora diferente, vamos seguir em frente. E isso é soltar essas amarras que não fazem mais parte de nós, porque nós queremos ser livres e felizes, e porque nós queremos crescer. E dessa forma, a gente inclui aquelas pessoas que faziam parte do nosso sistema, mas a gente não queria aceitar. A gente inclui, deixa elas ali no lugarzinho delas, e a gente segue nosso caminho, que não precisa ser grudado com elas, tá? As expectativas geram muitas frustrações. E quanto mais olhamos para fora, esperamos isso ou aquilo do outro, mais embarcamos nas ilusões. Então, olha só, tem a questão das expectativas, né? É nada mais, nada menos do que o autoconhecimento, tá? Do que você olhar para dentro de você mesmo. Porque enquanto você está olhando para fora, você está tendo expectativas em relação aos outros. Você não tem controle dos outros. Nós podemos ter entre aspas, um controle sobre nós. Bem entre aspas, porque até sobre nós é difícil, né? Porque tem o nosso euzinho lá dentro que, na verdade, ele é o manda-chuva. É ele que faz com que a gente vá para um lado, vá para o outro, né? Fique confuso. Por quê? Porque a gente nem tem esse controle todo sobre nós. Quanto dirá sobre os outros que estão à nossa volta, né? E a gente não pode saber qual vai ser a ação da outra pessoa. A gente não pode saber, não dá. Dentro daquela outra pessoa tem uma outra visão de mundo, é um mapa de mundo completamente diferente. São crenças que ela foi adquirindo na vida inteira dela, que são diferentes das nossas, formas de ver, de agir, de sentir. Então, é um universo que nós não temos como controlar. Tá? Então, quando a gente passa a ver e entender essas questões, a gente passa a julgar menos e, principalmente, a gente passa a olhar com mais compaixão mesmo, com mais fraternidade para as pessoas da nossa família, que é o nosso núcleo primeiro, né? Antes da gente ir para fora, a gente está dentro do núcleo nosso familiar. E se nós conseguirmos, dentro desse núcleo familiar, sermos um pouco mais gentis, a nossa vida vai começar a ficar melhor, né? Com certeza.